tive um sentimento agora de manhã. Nós já ouvimos, o Solomão, sábado, falou tudo sobre a cruz, né? Que ela é o centro do universo, o centro da economia de Deus. E por que nós vamos falar de novo, irmãos? Eu escolhi essa fração da palavra, já faz uns 20 dias que eu estou batalhando nessa palavra aí. Aí eu falei, liguei até para o Flávio, falei, nossa, Flávio, ele vai falar, eu não sabia que ele falaria, né? O Flávio falou assim para mim, fica tranquilo, o Espírito está dirigindo tudo. Foi isso? É isso aí, irmãos. Então, irmãos, nós vamos falar essa palavra de novo, porque é necessário. Deus quer que nós ouçamos de novo, porque Ele nos ama. Ele fala assim, ó, Flávio falou ontem, sê tu uma bênção. Sabe, irmão, nós temos que ouvir bem a palavra, para a gente poder ser uma bênção com essa palavra, e ser canais para levar essa palavra a outras pessoas. Por isso que nós vamos repetir, e é necessário que nós ouçamos sempre a palavra, porque isso vai fazer a gente criar raízes da palavra no nosso ser. Sabe, irmãos, é muito significativo isso. O Senhor ama a palavra. E não só isso, irmãos, a cruz, essa cruz é necessária na nossa vida. Vimos nos cantos, irmão, isso aqui é a nossa playlist, tá? Tudo, você viu cada hino que a gente cantou hoje? A gente tem cada hino maravilhoso, que casa bem com a palavra. E isso é necessário, porque em casa nós podemos cantar o hino e também reciclar a palavra em nós. Isso é importante, irmãos. A nossa vida é uma vida de palavra. É uma vida de louvor. Senhor Jesus, queremos ser uma bênção nessa manhã. Fale a nós nessa manhã. Senhor Jesus, não sei se vocês perceberam, mas ali em 1 Coríntios 17, Paulo que escreveu aquilo lá. E Paulo, caiu uma foto aqui do meu filho. E Paulo, a gente sabe como que foi a vida de Paulo no começo, né? Perseguidor da igreja, né? Consentia na morte de Estevão. Todos nós já conhecemos o que era Paulo, o background dele, nós sabemos. Ele era um religioso fanático, que ele amava a Deus, só que ele não conhecia o Senhor Jesus, certo? Mas o Senhor falou, vou pegar esse cara para mim. Não foi isso? Esse cara, esse Paulo aí, Saulo na verdade era o nome dele, ele vai ser um instrumento que eu quero usar na minha economia. Vamos ler 9? Atos 9? Eu vou ler rapidinho para os irmãos aqui, ó. Atos 9, fala assim, ó. Vou ler o 9, 14, fala assim. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que eu invoco o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Ananias, quando foi lá junto de Paulo para restaurar a visão dele e orar com ele. Aí o Senhor fala assim para Ananias, vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante nós, gentios, e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois, próximo, 16, vamos ler todos juntos? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo teu nome. Amém. O Senhor quis Paulo para usá-lo como instrumento precioso para levar a palavra, o nome do Senhor a todo lugar. Não sei se vocês sabem, eu vou fazer uma contextualização rapidinho, o que era Corinto.
a igreja em Corinto. Vou ler aqui para os irmãos rapidinho. Fala assim, ó. Corinto estava na região sul da Europa, que tinha o mar Egeu e o mar Adriático. E lá no Istmo, era Corinto, a igreja em Corinto. Na segunda viagem de Paulo, aquela viagem ministerial ou de pregação do evangelho, o que aconteceu? Ele, pela primeira vez, pregou o evangelho em Corinto. Primeira vez, no ano 50 depois de Cristo, ele pregou o evangelho lá em Corinto. Mas eu vou falar o que era Corinto para vocês. Corinto, irmãos, era um porto estratégico na Europa, né? Porque lá fluía muitos navios, a economia girava em torno do porto lá em Corinto, entendeu? Então lá corria muito dinheiro, ela era exuberante em tudo, e tinha um comércio onde se movimentava muito dinheiro. Sabe quantas pessoas tinha em Corinto? Tinha 250 mil livres e 400 mil escravos. Nessa época aqui. Até parece o século 21, né? Senhor Jesus. E sabe quem que morava lá? Eram os gregos, romanos, orientais e judeus. Olha só. Quanta informação, quanta cultura diferente que tinha ali. Senhor Jesus. Tinha, irmãos, 12 templos em Corinto. Por quê? Porque eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses. Olha onde que Paulo estava entrando. Vários deuses. E não só isso. Tinha culto desses deuses pagãos aqui. Eles cultuavam. Os gregos eram os helenistas. Sabe o que é helenistas? Filósofos. A filosofia reinava lá em Corinto. E os romanos? O que o romano faz? Gosta do quê? Governo. Eles gostam de governar, expandir o reino de Roma, domínio. E os orientais? Comércio, exatamente, Paulão. E os judeus, o que eles eram? Os judeus, religiosos. Você viu, então, que miscigenação, que choque de cultura nessa cidade aqui? Senhor Jesus. E não só isso, irmãos. Essa cidade tinha 12 templos vou ler aqui para os irmãos, de Afrodite. Alguém sabe o que é Afrodite? Deusa do amor. Deusa do amor. Prostitutas, era prostíbulo, tinha 12. Então você imagina o que corria de coisa aí. Vocês entendem, irmãos? Paulo foi lá, porque o Senhor falou, vai, você é um instrumento, vai, prega para todo mundo, prega para os gentios, prega para os reis, para qualquer tipo de pessoa você vai pregar, porque o Senhor queria se expandir naquela região lá. Ó Senhor Jesus, e eu vou ler 1 Coríntios aqui, fala assim, ó, Paulo, 1 Coríntios 1:1, chamado pela vontade de Deus, foi, né? Já mudou o nome dele, não é mais Saulo, é Paulo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amém. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, 2, que está em Corinto. Tem gente boa lá também. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Pode ler todo mundo. Senhor deles e nosso. Foi lá, Paulo.
Ele foi lá para pegar não só os que invocavam o nome do Senhor, mas para pregar o Evangelho, para expandir o Evangelho. Senhor Jesus, era uma cidade imoral, com cultura filosófica, maus costumes. Você imagina? Até parece Paris, né? França, no século 21. Irmão, isso aqui tem tudo um mundo atual, isso aqui. Ó Senhor Jesus, Paulo ficou lá, irmãos, 18 meses nessa primeira viagem, 1 ano e meio, pregando, sendo perseguido, mas o Senhor falou, ele vai ser para mim um instrumento, mas ele vai sofrer pelo meu nome, convém que ele sofra pelo meu nome. Senhor Jesus, lá tinha divisões, litígios, abuso de liberdade, eles tinham problema com a ceia, os irmãos eram perversos, fornicadores, falou sobre a vida conjugal, sobre casamento, sobre dons, sobre comidas sacrificadas a ídolos, tudo isso tinha lá, irmãos. E o uso de véu, falou da ressurreição, porque nem todos criam na ressurreição, falou de ofertas. Paulo, irmãos, foi maravilhoso. Ele foi usado por Deus. O Senhor sabia o que estava fazendo. Amém? Então, irmãos, isso aqui faz sentido muito hoje no nosso dia a dia, ou não é? Quantas não estão no mesmo status dessa cidade aqui? Muitas cidades, inclusive no nosso país. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, nós vamos entrar agora, especificamente mais na vida de Paulo. O que Paulo fez nessas viagens que ele fazia? Então, vamos ler, eu quero falar agora sobre qual que era o sucesso de Paulo. Por que ele fazia sucesso, Paulo, irmãos? Ele não fazia sucesso, ele era fiel. Ele falava o que foi comissionado para ele. Ele não procurava fama. Ele era um servo do Senhor. Senhor Jesus, o sucesso de Paulo, sabe qual era? Era a cruz de Cristo, era a sua vida. A cruz que ele propagava era a vida de Paulo, porque ele não só falava, ele não só sofreu na cruz também junto com o Senhor, mas ele vivia essa vida. Ele tinha um background, então, que ele falava tudo, falava dessa vida, que essa vida da cruz, ela é suficiente para nós, para nos tirar de todo esse cenário que a gente viu aqui da cidade de Corinto, porque ele era cheio do Espírito. Quando ele foi batizado, irmãos, achei demais isso aqui. Eu não vou. Vocês se lembram, né? Ele estava a caminho de Damasco, teve carta dos sacerdotes e dos escribas e fariseus para prender os irmãos que estavam por aí. E ele caiu, apareceu uma luz para ele, ele caiu diante dessa luz, ficou cego 3 dias. Ficou sem comer, sem beber. Aí o Senhor deu uma ordem para Ananias. Ananias, tem um Saulo aí que vai chegar aí, que já está aí, você vai lá na casa dele e fala com ele. Fala que eu quero que ele se converta, que ele conheça a verdade e seja batizado, lavando seus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, Saulo, nessa época, teve uma experiência maravilhosa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí ele foi batizado, invocou o nome do Senhor, comeu, se alimentou, e sabe o que ele fez? Saiu para pregar. Saiu para pregar, irmãos, o Evangelho. Mesmo tendo esse rótulo de perseguidor, ele não estava nem aí, mudou a sorte dele. Ele esqueceu todo o passado dele e olhou para frente. Ó Senhor Jesus, eu quero ser como Paulo. Quem não quer aqui, irmãos? Tem que sofrer. Flávio, Abraão não sofreu? Estevão não sofreu? Estevão foi martirizado. Todos os
os discípulos do Senhor sofreram. Na mão dos sacerdotes, fariseus, saduceus, dos políticos, na mão dos filósofos. Entendeu? O Senhor lidou, irmãos, só para falar, o Senhor já tinha morrido, ressuscitado, e o Senhor apareceu para Saulo numa visão. Ele não conhecia o Senhor pessoalmente, mas ele conhecia o Senhor de uma visão. E essa visão mudou a vida de Saulo. Ó Senhor Jesus, que bom que o Saulo escreveu 17 epístolas, 17 cartas, irmãos, e colocou tudo no Novo Testamento. Ó Senhor Jesus. Então, e ele sabe o que Paulo fazia? Ele acrescentava as suas experiências que ele tinha do dia a dia para pregar o Evangelho, junto com Barnabé, Silas, Sóstenes, que estava lá em Corinto, muitos irmãos, e eles eram um nessa saída, um ajudava o outro, eles eram companheiros, amigos do Senhor, como o Flávio falou ontem. Ó Senhor Jesus! Então Paulo foi pregar o Evangelho, e ele falou aqui, como acabamos de ler aqui, né? Ele falou que não batizava, ele não saiu para batizar, ele não foi lá para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aí ele fala assim um pouquinho antes, batizei alguns, para não falar que não batizou, batizei alguns da casa de Estéfanas, além destes eu não me lembro se batizei mais algum, mas o negócio dele, a praia dele era pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Aí ele foi pregar o Evangelho, e ele começou lá, né? Como é que chamava aquelas praças que tinham lá, esqueci um termo, tinha ágora, onde todo mundo discutia, o grego gosta disso, discutir opinião, falar de filosofia. Ele foi lá na ágora, e foi pregar o Evangelho lá. Você imagina, irmãos? Ó Senhor Jesus! Aí ele falou, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura, eles não vão entender nunca. Eu vou falar de um Deus que morreu, e eles tinham vários deuses que eram vivos para ele. Como é que ele ia convencer as pessoas lá que o Deus dele morreu? Mas ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Mas no começo ele falou, vou ter que falar de um Deus que morreu? Então isso enfraquecia o Evangelho dele, mas Paulo não estava nem aí. Falou, para eles é loucura. Para eles é loucura, eles não entendem isso que eu estou falando. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. 19 fala assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Tornou louca a sabedoria do mundo. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Por sua sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então o Senhor, ele não perdeu tempo, não ficou discutindo. Ele tinha que pregar o Evangelho. E você acha que os caras não ouviam lá, os gregos? Claro que ouviam. Estava numa praça. Ó Senhor Jesus, porque, vou ler aqui, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, isso que eles querem. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, morto, estava crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Esse aqui é o coração de Paulo. Irmãos, ele não ia jamais deixar de falar isso. Era a vida dele.
porque ele foi salvo. Ele ia morrer, né? Mas ele era uma pessoa obstinada, por isso que o Senhor salvou ele. Chamou para ele, escolheu ele, por causa desse coração intrépido, obstinado, que só focou agora no Evangelho. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, quando ele falava da cruz, irmãos, são vários, tem 41 citações no Novo Testamento que falam sobre cruz, só no Novo Testamento, 41. A maioria de Paulo, porque ele vivia isso. Ele respirava a cruz. Ele comia a cruz. Ele dormia com a cruz. Acordava com a cruz. Estava no DNA dele. Ó Senhor Jesus! Ele fala ainda aqui, eu vou continuar aqui, ó. Irmãos, 26, né? 1:26. Reparai, pois, na vossa vocação, no seu chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, que eram os reis, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Senhor Jesus, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes. Irmãos, o Senhor não faz acepção de pessoa. Nem fraco, nem forte. O Senhor quer para Ele. Ele amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Paulo foi lá, irmãos, com esse coração. Paulo e o Senhor eram assim, ó. Era uma parceria. Ó Senhor Jesus! Amém. Nossa, isso aqui foi, irmãos, isso aqui foi um presente para a Bíblia, para o Novo Testamento. A vida de Paulo foi um presente, uma dádiva, porque ele escreveu coisas sensacionais. Ó Senhor Jesus! Então Deus escolheu as coisas humildes do mundo, não as poderosas e sábias, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele. Amém. Vamos ler o próximo, irmãos. 29. Volta. E redenção, aleluia. Mas vamos ler o próximo, 31? Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Maravilhoso, não é, irmãos? Agora vamos ler o capítulo 2, 1 Coríntios 1, 2. Eu, irmãos, Paulo falando, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, que era o Evangelho, não o fiz com ostentação de linguagem, bem que ele podia. Ele era romano, ele falava grego, sabia tudo, falava hebraico, ele era poliglota, irmãos. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É isso aí, irmãos. Olha o presente que Paulo foi para esses 2000 anos que se passaram para edificar a casa de Deus, para edificar o corpo de Cristo. Olha que presente que nós ganhamos. O Evangelho, quando é falado hoje, nós precisamos falar da cruz de Cristo, mas não podemos nos esquecer de Paulo. Paulo tem tudo a ver com a pregação do Evangelho e com a vinda, volta do Senhor. As palavras de Paulo nos encorajam, é ou não é? Reanima, revigora a gente. Ele era corajoso, para ele não tinha mau tempo, não. Ó Senhor Jesus, ele sofreu, chorou,
cadeia, foi preso, açoite, tudo, né? Isso aí. Foi apedrejado, fome, frio, cadeia, naufrágio, chibatada, várias coisas. Irmãos, isso aí foi tudo para forjar o espírito de Saulo de Paulo, para fortalecer a Paulo, para ele ter resiliência. Isso aí, João. Resiliência. Queria um bambu, né? Vai lá, não cai, mas está firme. Amém? Senhor Jesus. Amém. Então, esse sucesso de Paulo é porque ele vivia essa cruz de Cristo. Amém? Amém. Então, ele estava apto, irmãos. Ele se capacitou porque ele viveu esse evangelho e ele poderia pregar para qualquer um, filhos, filhas, sobre o reino, sobre a volta do Senhor, para que eles possam ter a oportunidade de morar com o Senhor no céu. Tirar essas pessoas do anonimato e fazê-los filhos de Deus. Amém. É isso que o Senhor fez conosco. João, nós não estávamos no anonimato? Eu estava, irmãos. Meus pais eram católicos. Para mim estava tudo uma vidinha boa, casa boa, carro, comida. Aí eu conheci a Ângela, sabe a Ângela? Você se lembra da Ângela? E aí, irmãos, a Ângela mostrou o evangelho para mim. Pregou o evangelho para mim. Eu fazia cursinho em Ribeirão Preto, eu fazia cursinho, e a Ângela fazia o coque lá em Ribeirão Preto, junto com a Cacá. A Cacá pregou o evangelho para a Ângela. Aí uma vez eu conversei com a Cacá, ela falou, Mário, e a Ângela falaram, você concorda em ir numa reunião com a gente aqui? Eu falei, posso ir, não sabia de nada. Eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí, irmãos, a gente falou, hoje nós vamos ver uma reunião diferente, porque a Ângela também tinha família católica, né? E ela falou, nós vamos hoje conhecer uma reunião diferente. Vamos lá na Cava do Bosque. Alguém conhece a Cava do Bosque em Ribeirão? Chegando lá perto, estava de ônibus, né? Fomos de circular, aquela barulheira, eu falei, nossa, está tendo algum jogo de futebol aqui. Alguma quadra, alguma coisa que está acontecendo. Ela falou, não, calma que você vai ver. A Ângela, ela é espirituosa, né? Rapaz, a hora que eu entrei naquele anfiteatro lá de Arena, né? O teatro de Arena, eu fiquei desesperado com aquele negócio lá. Os caras com cabelão aqui, ó, tudo barbudo, com mochila, violão aqui. Falei, nossa, onde eu vim parar, meu? O que eu vim fazer aqui? Zé Maurício, Dirceu, Lu, Tru, Celhão, Giba. Lembra do Giba? A irmã do Lu e do Tru, a Lu. Conheci todo esse pessoalzinho lá. Mas eu não quis voltar mais lá, não. E aí, irmãos, eu fui que nem os Corintos aqui. Eu fui meio... Eu não queria saber daquele Deus deles lá. Eu queria saber o Deus lá do meu pai e da minha mãe, que era todo calminho, não tinha barulho, não tinha guitarra, não tinha bateria. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Depois de um certo tempo, a Ângela falou, você precisa invocar o Senhor. Eu cheguei lá, estava uma invocação, sabe? E eu fiquei com medo daquilo. Me assustei com aquilo. Ela falou, não, quando você for no seu quarto, invoca no seu quarto. Aí eu fui falar, Senhor Jesus, que treco chato. Aí um dia eu fui tomar um banho. Falei, se o Senhor existe,
Se o seu nome tem esse poder, eu quero receber. Fui tomar banho, comecei a invocar o Senhor embaixo do chuveiro. Já compartilhei essa experiência com vocês. Irmãos, eu comecei a chorar. E o Senhor me salvou. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor me salvou. Me tirou daquela situação lá. Eu sou gratuito ao meu pai e minha mãe, porque eles cuidaram bem de mim. Por quê? Para eu ser um vaso, um instrumento para Deus. Ah, Senhor Jesus, mudou a minha vida, a minha sorte, irmãos. Aí eu constituí família, casei com a Ângela, em 1980, eu tinha 25 anos e a Ângela tinha 20 anos. Obrigado. Tivemos 3 filhos, né? Felipe, que está ali, Daniel, que não está aqui, e a Lígia, que está em São Paulo. Fiz faculdade em Botucatu, a Ângela estava fazendo a faculdade em Uberaba, de odonto. Nos casamos e viemos para Botucatu. E ali eu conheci a igreja em Botucatu. Conheci Isaac, Jô, o irmão Dong foi fez uma palestra, uma reunião na casa do Isaac, junto com o André. E ele compartilhou a Bíblia. Eu me lembro direitinho que ele falou sobre Corinto. Porque lá era uma cidade, Botucatu, que tinha escolas, né? E não tinha ainda o testemunho da igreja lá. A Dolê e o Otoniel estavam lá, com o curso da Way. Aí eu comecei a conhecer os irmãos lá. Eu morava numa república, né, até então, mas aí eu me casei. E aí eu fui morar na minha casa, óbvio. Aí eu comecei a me reunir com os irmãos. Senhor Davi jurou, não vou em minha tenda. Cantamos aqui ontem. Comecei a conhecer os hinos. A Ângela tocando piano. Começou a tocar os pianos. Nossa, irmãos. Isso era a nossa playlist. Esses hinos aqui são antigos, porque eles são preciosos. Eles mexem conosco. Nos faz voltar ao Espírito. Amém? Então, esse aqui, irmãos, é a introdução do Paulo na nossa vida. Ó, Senhor, mas ele também teve experiências íntimas. Eu quero ler 2 Coríntios 4. Vamos ler? Paulo também sofreu, viu? Não foi fácil, não. E ele tinha um ministério dele, era sobrenatural. Era sobrenatural. A gente não gosta muito dessa palavra, né? Vou ler o 4:1. Pelo que tendo este ministério, qual ministério? Esse aqui, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É para isso. Paulo, ele foi para lá tendo este ministério. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus para a manifestação da verdade. Isso aqui era verdade, irmãos. O que Paulo fazia era verdade. Estava embasado, ele era parceiro do Senhor Jesus. Sabia tudo. Ó, Senhor Jesus. Aí ele termina, vai aqui, ó. Pelo contrário, rejeitamos. Já li. Mas, 4:3. Vamos ler todo mundo junto? Mas.
4. Nos 4. Amém. Esse aqui é o ministério de Paulo, é o nosso ministério. Amém? Senhor Jesus, porque não nos pregamos a nós mesmos, como os muitos fazem, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face. O Flávio compartilhou isso ontem, o João compartilhou também na experiência dele no sábado. Irmãos, nós temos que estar na face de Cristo, na glória da face de Cristo. Ó Senhor, e nós não podemos adulterar a palavra, nós temos que ser fiéis. Não leve vantagem, seja simples, faça o que você está lendo, fale o que você está lendo, que o Senhor vai cuidar de você, vai te dar dons nas suas mãos, presentes nas suas mãos, te dar pessoas para você cuidar. Nossa reunião de casa, local de reunião, conferência, que é essa aqui. É isso, irmãos. O Senhor quer nos dar dons, presentes para nós cuidarmos. Amém? Estou terminando. Então, assim, a vida de Paulo, ele não tinha benefício próprio. Não era nada para ele. Ele sofreu fome, passou. Lembra lá que mandaram oferta para ele lá, que ele ficou grato, muito grato. Os de Filipos, né, mandou oferta para ele, porque ele que fundou a igreja em Filipos, ele que organizou a igreja lá, e os irmãos bancavam Paulo. Amém? Senhor Jesus. Porque a experiência dele foi muito importante, porque ele vivia as coisas, ele sofria. Então ele teve, como eu te falei, várias situações de perigo, né? Então ele tinha uma experiência íntima com o Senhor em relação a essas coisas. Então o segredo dele é que ele passava diariamente pela morte, mas ele não morria, mas o Senhor estava cuidando dele. Amém? Dia a dia essa cruz fazia a obra profunda no coração de Paulo, trabalhava no coração de Paulo. Senhor Jesus. E para que fazia isso? Para ele ganhar a outros, para pregar o evangelho com a sua experiência, de passar pela morte, mas não morrer. Entendeu? Olha, o Senhor é maravilhoso, fez com que Paulo fizesse isso, aquele que era tudo contrário, o que ele sabia, ele nem sabia o que era de Deus, a lei, era tudo contrário ao que Paulo aprendeu, ele teve que deixar tudo isso, como refúgio, para viver o evangelho. Amém? Amém? Oh, irmãos, nós temos que ser obedientes à palavra. Amém. Vamos pregar o evangelho. Amém. Vamos ser obedientes. Ó Senhor Jesus, amém, nós queremos a cruz de Cristo. Amém. Nós queremos viver a cruz de Cristo, para ter mudança na nossa vida, no nosso interior. Amém? Quero ler agora 1 Pedro 2. Ó Senhor Jesus, 1 Pedro 2. Uau, 2. Ele vai, vou falar o 21 até o 24, eu vou ler. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E Paulo também sofreu, o qual não cometeu o pecado. O Senhor morreu não foi por pecado, ele era livre de pecado, ele era limpo. Ó Senhor Jesus, nem dolo algum achou-se em sua boca, pois ele, quando ultrajado, Paulo também, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga tudo retamente. Entregava para Deus. Carregando ele mesmo. Vamos ler o 24? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos pelos pecados, por suas chagas fostes sarados. Amém. O Senhor morreu, irmãos, por causa das nossas doenças, do nosso ego, nossa psique, nossas escolhas, preferências. O Senhor não quer isso. O Senhor quer você. É isso que o Senhor quer, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu quero ser teu, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. E agora, irmãos, e quanto a nós? Vou ler agora um pouquinho aqui de nós, tá? O que nós somos para o Senhor? Servos. Pode ser. O que mais? Filhos, também. Amigos, também. Mas nós somos canais. Canais para fluir a água da vida. Irmão, nós temos que pregar o Evangelho. O Felipe compartilhou outro dia aqui sobre João 7, né? Oh, Senhor Jesus. Esse fluir, irmãos, é para... Ele traz vida e graça espontaneamente, não é algo forçado. Quando você se alimenta da palavra, isso flui de você como um rio. Você não pode ficar atado, você tem que pregar o Evangelho. Tem que ser obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, porque Ele morreu por nós para isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então temos que pregar, nos reunir, falar, cantar, cuidar dos filhos, bem cuidados, cuidar dos irmãos, bem cuidados, cuidar do seu dinheiro, não fazer qualquer porcaria, não gaste dinheiro à toa. Esse dinheiro nosso é sagrado, ele é para investir na obra, na igreja, na África. O dinheiro é nosso, irmãos, é sagrado, é para o Senhor usar de uma maneira sábia. Não vamos gastar dinheiro à toa, para qualquer coisa, amém? Senhor Jesus. Então, como canais, irmãos, nós temos que viver a vida da igreja de uma maneira adequada, simples, igrejar é o termo correto, amém? E sempre trazendo, não vamos nos esquecer disso, as marcas do Senhor Jesus no nosso corpo, amém? Eu queria ler agora Gálatas 6, Gálatas 6, 17 e 18, amém, Gálatas 6, pode ler, irmãos? Amém. Irmãos, amém. Você traz as marcas do Senhor no seu corpo? Você mostra? Temos que saber. Paulo fazia isso, mostrava. Por isso que ele tinha êxito. O Evangelho é para isso, irmãos. É para quando a gente pregar, as marcas do Senhor estão aqui, na palavra. Quando a gente está bem constituído da palavra, você não precisa levar a Bíblia para pregar. Está no seu coração, não está? Aí você prega de uma maneira espontânea.
e ganha as pessoas, cuida das pessoas, alimenta as pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser esses canais, como testemunho vivo do que o Senhor fez para nós, que nós não merecíamos nada. Nós éramos oliveira brava, fomos enxertados na boa oliveira, mas também nós éramos trapos de imundícia. Né? O que estava reservado para nós, irmãos, eu nem quero falar aqui porque não vale a pena, porque nós estamos em outra esfera. Nós mudamos a nossa atitude, a nossa sorte, amém? Jesus é o Senhor. Para terminar, irmãos, eu quero falar agora os benefícios dessa cruz, rapidinho. Existem benefícios nessa cruz. Lembra que o Flávio falou ontem que o Senhor fechou uma porta e abriu outra? Eu vou falar aquela que ele abriu, amém? Vou falar aqui algumas coisas, não vou falar tudo porque são muitas. Senhor Jesus, fala assim, ó, os benefícios da cruz, alguns, eu pus entre parênteses. Fala assim, ele é o centro, a cruz, irmãos. Quem acha que a cruz cura, levanta a mão. A cruz não cura. Quem cura é a obra do Deus na cruz. É a obra de Deus na cruz que cura. Em casa, minha mãe tinha 80 crucifixos lá, uma em cada quarto. Aquilo não cura. O que cura é a obra de Deus na cruz. É isso que cura. Amém. Então, o centro da obra de Deus é a cruz, porque ela cura. Ela trouxe a nós a nova dispensação, o Novo Testamento. Amém? O velho já passou, nem Paulo não quer mais, Paulo quer esse aqui. Amém? Então, o centro da obra de Deus é a nova dispensação, é a nova aliança. Amém? É o Espírito. Amém. Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa fé, a cruz. Ela é o centro da nossa fé. A fé, irmãos, ela dá a nós a plena filiação. Como filhos, nós precisamos ser maduros. Amém? Então, a obra de Deus na cruz, essa parte benéfica, os benefícios são para isso. É para fortalecer a nossa fé. Nos fazer maduros, porque um dia o Senhor vai voltar. O Senhor está eliminando todas as barreiras do nosso meio. Ele quer nos purificar. O centro da obra também é o Evangelho, como nós acabamos de ver aqui. Não há Evangelho sem cruz. E não há cruz sem Evangelho. O centro do Evangelho é a cruz. Outra coisa também, o centro do Evangelho é o reino. O Senhor está nos levando ao reino. Tudo isso tem lá nessa obra da cruz, da obra do Senhor na cruz. E também não tem vencedores sem cruz. Essa obra da cruz, para você ser vencedor, você precisa tomar a cruz, as marcas do Senhor em você, para você reinar com o Senhor, ser vencedor. Também o centro da obra é poder, é amor, amor de Deus para salvar os pecadores. Abre tudo isso, irmãos, quando a gente sai para pregar, a gente tem que saber tudo isso. E também o centro da obra é para edificar a igreja, seu corpo, de que maneira? Negando-se a si mesmo, tem que negar ao Senhor, tomar a cruz e seguir ao Senhor. E não devemos nos gloriar-nos, nós mesmos, mas gloriar-se, quando você se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Essa é a glória que nós precisamos, porque você não pode fazer nada sozinho, o corpo faz junto conosco. Jesus é o Senhor! Amém.